Olá! Ainda no módulo As Raízes da Bíblia, chegamos à nossa última videoaula com o tema O Panorama do Novo Testamento. E para esta aula eu vou utilizar o terceiro livro, que foi a referência bibliográfica utilizada durante todo esse curso, O Surgimento da Bíblia. Este livro, sim, é para você que, após feito este curso, vai querer ingressar, vai desejar se aprofundar um pouco mais sobre os escritos da Bíblia, desde o Antigo até o Novo, conhecendo a ordem literária dos textos, os gêneros, como foi escrito, em que língua, ou seja, esse livro é uma recomendação interessante para você que deseja isso. Eu vou utilizar ele nesta aula porque as referências que ele faz são bastante espessas e cheia de conhecimento, cheia de tradições que são importantes para você entender sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, como você sabe, ele não contém na Bíblia hebraica, ele contém somente na Bíblia cristã. A Bíblia hebraica, ou a Tanakh, ela não contém o Novo Testamento. Você vai encontrar isto somente nesta Bíblia, João Ferreira de Almeida ou qualquer outra que seja uma Bíblia cristã. E no Novo Testamento, você vai perceber que ela está estruturada de uma forma corrida, não há subdivisões. Apesar que quem for estudar teologia vai encontrar divisões, por exemplo, cartas paulinas, a carta dos apóstolos, os evangelhos. Você vai ter este tipo de subdivisão dentro da estrutura do Novo Testamento. Mas o índice geral da sua Bíblia é comum encontrarmos iniciando pelo livro de Mateus e terminando em Apocalipse. Lembro também que esta ordem não é a ordem cronológica histórica, ou como canonicizou, tá? Não é assim. Existem livros que foram escritos primeiro, outros que foram escritos depois, e há material de sobra para você poder se aprofundar e entender um pouco mais. Novo Testamento, como diz, nova aliança, um testamento novo, diferente do Antigo Testamento. Novo Testamento é algo que foi marcado de forma diferente do que foi anterior, por isto novo. Bíblico-teologicamente, Novo Testamento vai trazer uma equiparação com uma nova aliança. A aliança agora, onde aparece a figura de Jesus, para trazer este contexto de firmar uma aliança nova ou em cumprimento, aqueles que creem, em cumprimento daquilo que começou no Antigo, agora no Novo ele se forma e os testamentos que vão sendo registrados ali apontam todos para a pessoa de Jesus. Isto, de forma muito simples, é o que significa Novo Testamento. Para o estudioso, o intelectual, o historiador, aquele que quer se aprofundar, que não requer acreditar na divindade dos textos bíblicos, na figura de Jesus, esse vai estudar olhando sempre por esse espectro do que é histórico, do que é comprovado, do que é real, em que datação foi apresentada aos livros, sem se preocupar muito com a questão como um religioso cristão faz. E o livro do Surgimento da Bíblia, esse autor, ele é interessante porque ele começa a dizer o seguinte: judeus e cristãos no Novo Testamento, eles caminham de forma distinta, por mais que em alguns momentos geograficamente houveram ali não a participação do termo cristão, mas aquelas pessoas que iam crendo em Jesus, há uma divisão desses judeus para esses que estavam crendo na figura de Jesus. Então ele vai dizer que ao lado dos escritos normativos do judaísmo, ao lado do que estava escrito, apareceu no cristianismo alguns outros escritos, alguns outros textos primitivos que alcançaram autoridade, porque até então você tem a lei, que ela está ali, porque foi passada de geração para geração, de forma escrita, oral, como você viu no vídeo passado,
Mas então aqui no Novo Testamento, já depois de muitos séculos do que acontece no Antigo, você tem textos que eles começam a ter autoridade para se afirmar como também inspirados. Então você vê que o surgimento da Bíblia, o livro, vai dizer assim: nele se encontram refletidos desenvolvimentos importantes, a preservação e a transmissão das tradições sobre a atuação e o ensino de Jesus levaram à redação dos evangelhos. Você percebe que Jesus no Novo Testamento, ele faz em algum momento, cresce dessa forma, menção às escrituras sagradas do Antigo Testamento. Em algum momento o autor colocou, por mais que alguns historiadores não creem dessa forma, que Jesus veio para cumprir toda a lei. Há evidências históricas que não houve esta expressão no texto. Crê-se sim que Jesus também não veio para negar a eficácia do que a tradição do povo judeu tinha como preceito de lei, que vem lá de Moisés, passando por Davi. Então acredita-se que o Novo Testamento começa a ter esse significado expressivo e os textos vão começando não a aparecer porque eles não eram ditados também palavra por palavra e alguém já ia escrevendo, mas ele começa depois os textos a ter uma veracidade, a ter uma autoridade por conta da figura de Jesus. Inclusive ele diz assim: o Novo Testamento reúne escritos do cristianismo que, após longos processos de diferenciação, foram estabelecidos como testemunho normativo, aos quais os cristãos daquela época recorriam com base para poder verificar as outras diferenças que existiam dos textos que eles tinham lá do Antigo Testamento. Um outro ponto de vista sobre a formação do povo cristão aqui no Novo Testamento e, consequentemente, o surgimento desses textos e a autoridade desses textos, ele vai dizer o seguinte: olha, é muito importante que você que está estudando o Novo Testamento, para a formação da comunidade cristã, veio a atuação de Jesus. Jesus, ele se via comissionado por Deus para estabelecer o seu governo e a sua autoridade como representante de Deus. Por que a figura de Jesus é central no Novo Testamento? Porque justamente vai se fazer dali, da figura de Jesus, toda a construção do que está escrito no Novo Testamento. Em que sentido? Como se Jesus tivesse escrito? Não. A personalidade de Jesus, ela é prerrogativa para justamente todo o enredo dos demais livros. Você vai ver, por exemplo, as cartas de Paulo está apontando para Jesus. Você vai ver a de Pedro, está ali mostrando Jesus. Por mais que, bíblico-teologicamente, a separação de qual o sentido da carta de Paulo, qual o sentido da carta de Pedro, qual o sentido dos evangelhos, mas você vê que o conteúdo central, ele está sempre parametrizado pela pessoa de Jesus. Ainda o autor, ele vai dizer o seguinte: olha, o Novo Testamento reúne os escritos que se tornaram normativos para o cristianismo, como testemunho de Jesus e, consequentemente, dos apóstolos. Há uma datação aproximada que diz que o surgimento foi mais ou menos entre 50 e 150, começando com as cartas de Paulo. Os mais antigos cristãos até a segunda carta de Pedro, tá? Surgida por volta da metade do século II. O Novo Testamento, se você olhar, você vai ver que ele compreende os evangelhos, ele compreende os Atos dos Apóstolos, compreende os 13 livros transmitidos por Paulo. Você vai ver cartas em nome de Pedro, 3 em nome de João, uma carta dos irmãos de Jesus, Tiago e Judas, e a carta aos Hebreus, Apocalipse e João.
Há uma discussão histórica a respeito da normatividade dessas cartas, se elas têm eficácia histórica mesmo, se toda a história que ali é narrada são verdadeiras ou não. Há sim uma discussão em relação a isso, mas deve-se saber que o Novo Testamento, ele parte dessa prerrogativa de Jesus e a partir de Jesus então começa-se as histórias e essas histórias começam a ser narradas e a narração dessas histórias começam a tomar uma proporção, portanto você começa a perceber algumas figuras, que são figuras que seguem a Jesus e essas figuras vão aparecer em formas inclusive de escritos, como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Judas. O autor ainda fala uma coisa interessante. Um pouco mais tarde surge as coletâneas católicas. Essa designação de coletâneas católicas foi mostrado por um homem chamado Eusébio de Cesareia, tá? Que compreende as cartas de Pedro II, as cartas de João III, bem como Tiago e Judas. Cartas católicas porque são cartas universais, que são escritos universais que servem a todas as pessoas. Porque se você não sabe, o Novo Testamento, depende dos livros, ele tinha um destino. Falar para o povo judeu, falar para o povo que estava se convertendo à figura de Jesus, ou para os dois, ou seja, cada livro destinava-se a um público, tinha um gênero literário, tinha uma perspectiva. As cartas de Paulo eram cartas que muitas vezes apresentavam questionamentos do Império Romano, do povo grego, enfim. Então esses escritos, essas cartas, elas têm esse apontamento. Por isso que está falando aqui de coletâneas de cartas católicas. Ela pretende expressar essas cartas católicas de forma geral o conteúdo, sem destinação de público. As cartas paulinas foram escritas durante a missão de Paulo e tratam das constelações e problemas que surgiram ali no contexto. Mais tarde, elas tiveram continuidade por meio das cartas escritas em nome de Paulo, reivindicando sua autoridade, dando seguimento à sua teologia. É claro que eu não farei muito mais menção sobre o que está nesse livro, porque esse livro aqui ele tem mais de 500 páginas e ele é um estudo totalmente aprofundado a respeito do Novo Testamento. O que você deve saber então do Novo Testamento? Que o Novo Testamento, a figura central dele é a pessoa do Jesus, o homem Jesus. A partir daí você começa a ver que todos os escritos, eles têm uma prerrogativa de dizer o que acontecia em torno do povo que tinha Jesus como centro. Tá? Por isso desse Novo Testamento, a nova aliança agora é em Jesus. Você vai ver que há divisões, há os evangelhos, há os atos dos apóstolos, há as cartas de Paulo, você vai ver as de Pedro, as de João, você vai ver cartas católicas como Tiago, de Judas, e você vai ter o Apocalipse e você vai ter o Hebreus. Esse é o Novo Testamento. O Novo Testamento não tem, diferente do Antigo Testamento, a figura central, o povo de Israel. Tá? Você vai perceber aqui que existe o povo que está se convertendo aos clamores de Jesus, e esse povo então começa a passar a seguir Jesus. Lembrando que o povo judeu, o povo de Israel, ele não acredita em Jesus de forma messiânica como os cristãos acreditam. Acreditam sim em Jesus como figura histórica, como alguém importante, e alguns até acreditam profeticamente que ele seja o enviado, mas aí é um outro tipo de judeu, é o judeu messiânico, é o judeu que se converte às prerrogativas do cristianismo. Então você percebe que há uma grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem a inspiração de Deus para os profetas que ali falam. A subdivisão do Antigo Testamento é diferente da do Novo.
A do Novo Testamento tem a prerrogativa de Jesus, portanto, a partir daí começa a sair esses escritos, que acontece também de forma oral, verbal, e não é tudo que foi historicamente encontrado. Não é tudo, inclusive, que está contido nos escritos dos textos que você vai ter comprovação histórica. Aí você precisa ir nos livros de referência bibliográfica e estudar um pouco mais sobre a canonicidade, como que se deu a Septuaginta, como que se deu o Códice, o fechamento total de todos esses livros que foram encontrados, para você ter um pouco mais de base e parâmetro. Acredito que, de forma panorâmica, o Antigo Testamento ele foi compreendido porque todo o enredo dele é a figura de Jesus. Por mais que ali você vê algumas questões teológicas estabelecidas, como os discípulos, a formação da igreja, você vê a questão sistemática dos milagres a acontecerem, você percebe Paulo, o apóstolo, implantando a mensagem em diversos pontos ali da Ásia. Você vê aparecer este tipo de prerrogativa que não existia e não existiu no Antigo Testamento o mesmo contexto histórico. Aqui no Antigo Testamento é a imagem descrita de um povo que caminha com Deus, que guia esse povo através dos seus profetas. Já aqui não, a gente vê a figura do Jesus, você vê as experiências que as pessoas vão tendo com Jesus e elas vão passando essas experiências uns para os outros. Eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre esse panorama do Novo Testamento e queira se aprofundar. Caso você deseja escrever para mim, tá aí nos comentários, você pode deixar sua pergunta, eu vou responder e a gente poderá se aprofundar juntos em conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, a Escritura Sagrada.